Sempre fui apaixonada por palco, né? Desde menina, a primeira vez eu imitei a Carmen Miranda na escola. Eu estava naquele colégio de freiras, me preparando toda para uma carreira acadêmica, né? Aí quando eu vi o anúncio assim, grande grupo de sapateado, ai, o meu coração bateu. Porque eu tinha dúvida, eu queria ser freira. Aí eu tinha uma amiga minha que trabalhava aqui no Rio, ela era artista, ela trabalhava no teatro. Então um dia ela falou para mim, você não quer fazer um teste no teatro? Modéstia à parte, eu era bonitinha, tinha 17 anos, novinha. E se aproximaram de mim e perguntaram, você gostaria de trabalhar no teatro? Aí eu achei aquilo assim, o máximo do mundo, né? E eu disse, eu adoraria. O que é que tem que ter? Mostra as pernas, eu levantei logo o vestido, mostrei as pernas, você tem jeitinho, você tem não sei o quê. Ou me olharam e disseram, não precisa ter nada, você já tem tudo. Aí eu custei, disse, não, eu vou falar. Mamãe, eu não fui ao cinema, eu fui ao teatro ver esse grupo de sapateadores e eu não quero mais ser freira, eu quero ser sapateadora. E a minha mãe ia dizer, vai ser... Não sei se posso dizer o nome. Vai ser puta. Porque eu não quero você nessa profissão, prefiro ver você morta. E ela perguntou, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. E é isso que eu vou fazer. Se a senhora não deixar, eu vou fugir de casa. Não sei o que tu tem na cabeça, ninguém na família nunca fez isso, ninguém nunca nasceu pra puta, toda a nossa família é uma família honesta, uma família direita. Porque o teatro me empolgou de uma maneira tal que eu achei que aquilo era meu mundo, que aquilo era... Eu queria era rebolar o mundo, eu queria era andar, eu que queria era carnaval, o que eu queria era o Teatro Recreio, eu queria era a Praça Tiradentes. Nas feiras de Paris do século XVIII, nasceu um gênero de teatro muito divertido que passava em revista os acontecimentos do ano. Logo, foi batizado como teatro de revista. O assunto principal desse teatro era a crítica política, mas para driblar a censura, colocava em cena atrizes lindas, exuberantes, sensuais. Não demorou muito para que a malícia e o sexo tomassem a frente do palco. E quando chegou ao Brasil, isso deu muito certo. Aí ele perguntou para mim, você trabalha em teatro? Eu falei, não, senhor. Mas não tem vontade de trabalhar? Eu, muita! Eu vi no jornal que a Renata Fronze com a Mara Rúbia, que era minha ídola, né? Ia montar uma peça Loiras e Morenas. E eu digo, poxa, podia entrar, né? O salário de Guel era 3.000 cruzeiros. Era muito dinheiro. Fui com uma colega e ela disse, eu vou me inscrever no concurso, você vem comigo, não sei o quê. E chegando lá tinha que desfilar de traje passeio, maiô e traje longo, fazer os testes de dicção, fotogenia, tudo. Aí mandou eu subir, me levaram para o camarim e me puseram um biquíni. Eu tremia mais que uma vara verde. Porque eu nunca tinha usado um biquíni na minha vida. Cheguei, era uma boate, que eles queriam que fizesse um show musical e eles estavam escolhendo garotas. Aí quando eu cheguei na boate, eu fiz o teste e passei. Fui aprovada apenas pelo corpo, porque a vedete, o ponto principal era ter o corpo perfeito. Qual mulher terá sido a dona do corpo mais perfeito da história? Do rosto mais lindo? Será que foi a Cleópatra? Ou a Nefertiti com a sua lendária beleza? Os antigos gregos imortalizaram a harmonia das formas. Qual a mais bela? Provavelmente foi a Vênus de Milo, aquela estátua que a gente só conhece sem os braços. A arte grega acabou estabelecendo correspondência entre beleza e virtude. O interior combinava com o exterior. Durante séculos, na ficção, a boazinha era a bonita. As belas endiabradas viriam depois. Aí quando eu cheguei na boca de cena, que eu abri a capa, o público fez... que era o corpo.
Porque eu tinha tudo que um homem queria, né? Era pequenininha, gostosinha, bonitinha, umas pernas muito bonitas. O pessoal muito entusiasmado com o corpo que eu tinha, que era, modéstia à parte, maravilhoso. As pernas sempre foram bonitonas. São bonitonas até hoje, hein? Não tem variz, não tem nada, são branquinhas, bonitinhas, olha. Tá vendo? Não tem uma veia, não tem nada. Não tem nenhuma veia. Ó. Será que a modelo que posou como Vênus de Milo era uma boa moça? Uma pessoa do bem? Tinha um nome respeitável? Aí eu tinha que inventar um nome. Aí ele virou e disse, então que nome vai pôr? Aí a minha amiga falou, põe o meu, que eu ia pôr Lilian Fernandes. Aí eu disse Helena Lage. De Wanda de Fátima Pereira surgiu o nome Brigitte Blair. Eu acho que quando eu nasci, que minha mãe colocou o nome Marli, acho que dentro da cabecinha dela, ela sabia que eu ia seguir carreira artística. Era aquela época da dobradinha, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, BBMM, eu pensei LL. Passei a ser a Piedade Parra. Deixei de ser a Janete, mas pelo menos eu consegui um emprego de guel. Piedade Parra alcançou o sucesso como Janete Jane mesmo. Helena Lage se tornou Heloína, a grande estrela. Fosse para proteger o nome da família ou para glamourizar a figura da vedete, esses e outros tantos nomes marcaram a memória de uma geração e entraram para a história do teatro brasileiro. Mas alguém se lembra disso? Há muitos anos eu vinha pesquisando teatro de revista, mas ainda não havia mergulhado nesse universo de glamour onde a vedete é a rainha. Resolvi então conhecer um pouco mais sobre a história dessas mulheres fascinantes e acabei publicando mais um livro, As Grandes Vedetes do Brasil. As mulheres que aparecem nesse filme são algumas das mais badaladas de suas épocas. Pelo tempo que passou, outras tão importantes ficaram de fora. Mais do que uma pesquisa, esses relatos são uma homenagem, uma declaração de amor às vedetes brasileiras. Vida de vedete é uma coisa muito importante. Você não pode começar a sua carreira logo de vedete. Você começa como girl. E havia uma divisão. Haviam as girls, que eram as que faziam os conjuntos. Haviam as bailarinas, até bailarina de ponta, né? Havia os cômicos, havia o cômico principal, haviam as vedetinhas e havia a estrela, a vedete. Antigamente tudo era girl. Depois o negócio de modelo, não sei o quê, isso foi depois, mas tudo era girl. E eu era aquela menina bonita que passava assim por trás, andando, E você fazia fundo para todo mundo, você não era ninguém. E sempre observando as estrelas da frente, porque quando falta uma, você vai substituir. As vedetinhas, quando terminavam um quadro, elas iam para frente da cortina e faziam uma coisinha rápida com o humorista, ou elas já apresentavam a próxima atração. Porque quando o palco tinha um avancê, tipo uma passarela, só as vedetes faziam a passarela. As girls não faziam passarela. Só ia para a passarela a primeira vedete, segunda vedete, terceira vedete. As girls ficavam no palco. Era girl, passei para vedetinha, substituí a estrela e aí a minha carreira não terminou. E como tem que ser a vida, degrau por degrau. Porque quem pisa o primeiro degrau e o último se esborracha. Porque o teatro de revista, ele tinha, no mínimo, 20 entre bailarinos e bailarinas. Mínimo, eu estou falando, 10 bailarinas e 10 bailarinos. Geralmente era mais. Uma grande revista, uma revista de Walter Pinto, tinha 20 bailarinas, 20 bailarinos, certo? Fora os modelos, fora tudo isso. Trabalhava 60, 70 pessoas, dava emprego a todo mundo. Quantos técnicos trabalhavam ali? Quanta gente trabalhava ali? Por exemplo, o Collet fretava 2 aviões
para viajar pelo Brasil com a companhia de teatro, né? Mandava as coisas de trem, mas o elenco ia de avião, porque era um elenco de 100 pessoas. Não é brincadeira, tem que levar os eletricistas, contra-regra, tem que levar todo mundo, né? Porque o teatro de revista, ele tinha que ter beleza, tinha que ter comicidade, era um teatro caro para fazer, né? Mulheres bonitas, bailarinos, bailarinas. E depois os empresários eram constantes. Você trabalhava assim na base da confiança, muitas vezes nem assinava contrato. E o cara não falhava com você de jeito nenhum. Porque eles eram permanentemente, eles montavam um espetáculo atrás do outro. Do final do século XIX até a década de 60, centenas de revistas foram produzidas no Rio de Janeiro e em São Paulo, atraindo o maior público de teatro que já se teve notícia no Brasil. Uma poderosa indústria de entretenimento se instalou no país. E para comandar essa indústria, grandes empresários, como o lendário Walter Pinto. E aí, quando eu falava Walter Pinto apresenta, todo mundo ia porque sabia que era bom. O Walter tinha uma orquestra com 60 músicos. 60 músicos não é brincadeira, com campanários e violinos. O Walter tinha 30, 40, 50 mulheres, porque ele tinha as brasileiras, as francesas, as argentinas, que vinham do balé do Teatro Colón. O Walter tinha Denis Gray, contratado, primeiro balé municipal. Ele tinha David Dupré, contratado municipal para nos ensaiar. Esse homem tinha uma força tão grande que eu fiz uma peça do Walter Pinto, que chamava O Diabo que a Carregue Lá para Casa. Eu fiquei conhecida até os meus últimos dias como vedete, entendeu? Quando, na verdade, a minha vida inteira, tanto na televisão como no teatro de comédia, eu não trabalhei como vedete. Me incomoda um pouco não falarem no Silva Filho. Sim, houve outros produtores muito poderosos. E o Silva Filho foi um deles. Porque o Silva Filho foi o segundo grande empresário do Brasil. E ele fez grandes espetáculos no Teatro João Caetano. E ele também buscava mulheres no exterior, né? Ele também contratava estrangeiros e também fez carreira a vida toda na Praça Tiradentes. Também que as grandes revistas, assim, eu acho, as grandes vedetes, as grandes montagens do Walter Pinto, tudo era mais no Rio de Janeiro do que aqui em São Paulo. Só que no Rio de Janeiro você tem Carlos Machado, que é o rei da noite, é o rei do Brasil, em show. Derivados do teatro de revista, outros espetáculos menores, como shows de cassinos, shows de boates, alcançaram enorme sucesso junto ao público. Esses também tinham a vedete como seu grande destaque. E na boate, o show era reduzido, era um mini show, era um show feito para a boate, mas com toda a característica do teatro de revista. O show do Machado era o show da beleza, do luxo, grandes roupas, né? As roupas eram espetaculares, plumas, fazões e paetês, e lantejoulas e pedrarias. E mesmo a gente como vedete, como estrela, toda a roupa da vedete, a própria vedete é quem faz. E custa caro. Uma roupa com paetê, com plumas, com isso e com aquilo, custa caro. E às vezes o que você ganhava não dava. Aí você vai perguntar, mas como? Aí é que tá. Aí a gente ia fazer show em boate. O show de São Paulo que tinha na Boate Lorde, que tinha no Meninão, onde trabalharam muitas vedetes também, eram shows mais modestos. Eram shows mais do talento. E tinha os chamados, entre aspas, inferninhos, que eram boates da Major Sertório, aonde as moças iam lá para esperar um cliente para sair para fazer um programa, e era onde nós mais ganhávamos no show. Sim, elas eram bem remuneradas como vedetes. Essas que chegaram ao estrelato eram bem remuneradas como vedetes. Mas
o dinheiro maior vinha dos financiadores, vinha dos admiradores, dos homens que, como Heloína diz no livro das Vedetes, mandavam até cheque em branco. Eu fui ver uma revista no Teatro Natal e Sônia Mamede era a estreia da revista. E quando acabou a revista, eu fui jantar do lado. E ela estava lá tinha dois senhores de um lado e 2 senhores do outro. E ela no meio, e um beijava todo o braço dela, o outro beijava. E ela ria no meio, toda cheia de joia. Quero joias, quero luxo, pra minha satisfação. Eu deixava aqueles velhos malucos. Eu chegava na porta, tomava coquetel na porta, em pleno Rio de Janeiro, na rua Gonçalves Dias. Eles mandavam vir coquetel para mim tomar com eles antes de entrar. Olha o que a vilharia gostava de mim. Tanto é que eles ficavam enlouquecidos, né? Eu vi Vedete, a Nélia Paula ganhar 3 apartamentos, a chave assim, 0, acabado de construir. Eu vi ganhar anel de brilhante, eu vi ganhar carro, 0. Então ele achava que ele mandando uma joia, que ele poderia ter aquela mulher que ele cobiçou no palco. As pessoas me perguntaram, você ganhava pulseiras de brilhante? Sabe, eu nunca tive isso na minha vida, mesmo porque eu com 18, 19 anos me casei com o Walter. A minha amiga Carminha Verônica, que é casada desde 21 anos. Graças a Deus, eu sempre recusei. Eu não sei se é graças a Deus ou se eu fui uma idiota. Era um glamour, uma coisa que você não vê mais isso, né? A mulher não quer mais ser isso também. Os homens não me interessam a sua opinião. Ao dar corpo à imaginação sexual do homem, as vedetes mantinham a casa cheia, tornando os espetáculos grandes sucessos de bilheteria. Teatros de 1.200 lugares e 1.800 lugares, como o República, o João Caetano, o Carlos Gomes, o São José, o Recreio, que se apresentavam os grandes espetáculos. A gente ia para Belo Horizonte, ia para esses lugares, o público fazia a fila em volta toda do teatro, de tanto público que tinha. Na época do grande teatro de revista, quem estava na plateia era o presidente da República. O presidente Getúlio Vargas, na época, ele começou muito a frequentar os teatros que eu fazia as peças. Ele tinha o camarote presidencial dele, né? Foi ele que, justamente numa peça de teatro, no final da peça, ele disse, eu vim mais aqui, não foi para ver a Virgínia Lane de perto, não. Foi para dar o título para ela e para todos os brasileiros que estão aqui, que estão me ouvindo. E como presidente da República, eu acho que não vai ter uma mulher igual a essa que mereça o título de a vedete do Brasil. A vedete do Brasil era baixinha, linda e dentucinha. Com pouco mais de 1,5 metro, muito carisma e malícia, tornou-se um dos maiores ícones da revista nacional. Outras grandes vedetes, no auge de suas carreiras, também foram reconhecidas nacionalmente, sendo coroadas rainhas nos mais diversos concursos. Joana d'Arc concorreu 3 vezes à Rainha das Atrizes. Ela concorreu em 51, ganhou. Ela concorreu em 54, ela perdeu para Lili Marlene e ela ganhou em 58 novamente. Ela, inclusive, entrou carregada numa liteira, percorria todo o baile e subia até o palco para ser coroada pela antecessora, que no caso foi a Heloína. Eu fui rainha das atrizes, eu fui rainha das vedetes 2 anos seguidos, 64, 65. Eu fui a grande vedete em São Paulo. Era eleita a mais poderosa, aquela que tivesse melhor respaldada, por um ou mais de um financiador. A popularidade das vedetes atraía enorme interesse da mídia. E como o teatro de revista era o grande divulgador da música popular brasileira da época, todo bom compositor queria ter sua canção lançada e interpretada no palco por uma grande vedete. Um compositor me procurou para gravar uma música, e o palhaço que é ladrão de mulher. Os cantores lançavam as suas músicas dentro da revista, todos eles. Nelson Gonçalves, Silvio Caldas,
Orlando Silva, todos eles, Emilinha Borba, Marlene. Quando apresentaram Esther Tarcitano, estava chovendo, um temporal que você não imagina. Todas 2.000 pessoas abriram o guarda-chuva e cantavam. E o palhaço que é ladrão de mulher. Todo mundo cantando. E eu fiquei apavorada, eu nunca vi tanto sucesso. E o palhaço que é ai, ai, você quer me levar pra Copacabana. Afasta, 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 acende a luz aí. Afasta, 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 que a mamãe já vem aí. Oi, afasta, 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 acende a luz aí. Afasta, 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 que a mamãe já vem aí. Eu gravei diversas marchas, mas o Sassaricando teve um privilégio, foi foi o disco mais vendido, foi o povo que mais gostava de mim cantando, era Sassaricando. Então ficou no meu coração, eu vou aí, vai comigo. Eu quero que no dia que morra, que tenha uma banda tocando Sassaricando me enterrando. Sassaricando, todo mundo leva a vida no arame. Sassaricando, a viúva, o brotinho e a madame. O velho na porta da mão. Muito compositor, capaz de ficar triste de eu achar que só Sassaricando é que foi. Não, Sassaricando que era ali até safada. O velho na porta da Colombo era um assombro, Sassaricando. Porque sem sassaricar, esta vida é um nó, sassaricando. Todo mundo leva a vida no arame. Gravei música do Chacrinha, gravei música Banheirinha do Neném, quando a banheira do neném está cheinha de aguinha, eu lavo bem a carinha. E eu trabalhei com praticamente os maiores artistas que haviam no momento, no exterior e no Brasil. A essência da revista eram músicas brasileiras e situações, eram críticas à política, eram coisas que estavam acontecendo no momento. Você podia encaixar na revista qualquer acontecimento do momento. A revista é bacana por isso, porque ela tem um roteiro todo diversificado. Então a comédia tem aquele fio de enredo, se você não gosta, não simpatiza, é aquilo até o fim. Mas a revista tinha muita mudança, né? E então tem um quadro que você não gosta, o outro você gosta menos, o outro gosta mais. E depois aquelas montagens tão luxuosas, tão bonitas, né? Porque, na verdade, a revista brasileira não vem do musical americano, ela vem da França, né? Ela vem da França, via Portugal, veio da França e foi aqui que a gente desenvolveu o nosso jeito de fazer. Não é como hoje, né? Que os musicais são cópias de musical da Broadway. Hoje é muito fácil se fazer musical, você não precisa sentar para escrever texto, marcar coreografia. Eu acho que isso é a grande coisa que a revista deu, né, para o Brasil, o jeito brasileiro, que depois a gente pegou também para fazer a chanchada. Né? E era hilário, hilário. Você ria do começo ao fim. E o teatro de revista era isso, né? O teatro de revista era uma explosão de felicidade. E a comédia, na verdade, é o símbolo disso, que você fazer um número de plateia, você descer na plateia, você lidar com o público, você sentar no colo do cara que está na primeira fila, mega envergonhado, e fazer o que você quiser com ele, ou você tem domínio absoluto daquilo, ou... Não só de Joana d'Arc, mas foi o carro-chefe de Mara Rúbia, de Nélia Paula, de Virginia Lane. Eu acho que essas 4 foram, assim, as rainhas do número de plateia. Mas quem fazia melhor número de plateia é Virginia Lane, que não resta dúvida foi a grande vedete desse país, entendeu? Porque ela tinha malícia, ela tinha aquela coisa toda. As coisas que mais me fascinavam sempre no teatro de revista era o número de plateia. Delas poderem descer, vir para você e falar assim, o senhor quer abrir meu cadeadinho? Ah, deixa eu ver a sua chave. Nossa, mas um homem tão grande com uma chave tão pequena. O autor da revista chegava e dizia, olha, vocês vão entrar cantando a música do taco, falando do bilhar, da mesa de bilhar, das bolas. Você, vedete, vai entrar com o taco na mão,
vai para a passarela e daí você vai desenvolver o teu texto. Não tinha um texto, não tinha uma coisa decorada. E você tinha que saber levar aquela conversa de uma maneira classuda, né? De uma maneira assim, você insinuava alguma coisa, mas não ia direto à coisa, para não ficar vulgar. E tem que ter aquele pique de saber responder quando alguém te diz alguma coisa na plateia. Quando lá da torrinha alguém fala: "Ô gostosa, vem pra minha cama", tu responde: "Tens mãe? Gostas dela?" E o teatro de revista era tudo duplo sentido. Nós nunca falamos um palavrão no teatro de revista, não me lembro. Eu era muito maliciosa, então tudo que eu cantava tinha sempre um pouco de malícia, sempre teve. Eu acho que todas essas mulheres, elas eram, na verdade, sacanas. Tem uma coisa sacana, eu sou extremamente sacana, né? Eu num olhar, numa piada, numa coisa, eu posso ser mega mal interpretada, porque eu vou sempre puxar para apimentar, para coisa, mas não é para seduzir, porque é da minha natureza. Então, por exemplo, eu entrava com um cacho de uva e perguntava para o cara se ele queria chupar a uva. Mas a gente dava um tempo para falar a uva. Upa, 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 cavalinho. Entendeu? Aí eu descia, mexia com o pessoal na mesa, brincava. Eu vestida mesmo com aquele negócio de bater no cavalinho, tinha o rabinho do cavalinho. Eu ainda descia na plateia e distribuía o amendoim torradinho para todo mundo. E o amendoim é uma coisa que eu digo de brincadeira, mas é verdade, sim, que comendo demais dá uma tesão muito grande. O amendoim tem esse poder. Mas era tudo duplo-sam, aquele duplo sentido de gostoso para você rir. Você riu agora mesmo só do upa-upa. Quer dizer, a gente botava o texto assim, com charme, com um pouquinho de inocência. Amendoim torradinho, torradinho tá quentinho. Vai descendo as minhas coisas e vai deixando bem quentinho. De uma rapidez, de uma inteligência, né? Que, apesar das pessoas dizerem que essas mulheres não eram inteligentes, elas eram extremamente perspicazes. Eu tenho um conceito que vedete era uma personagem. Você encarnava a personagem. E eu era mais feita uma bonequinha, sabe? Eu era muito lindinha. Porque eu fazia ingênua, a garotinha ingênua. Cada uma tinha a sua particularidade, usava isso a seu favor. Isso é ter personalidade, né? Porque eu assumi esse lado da ingênua, da burra, mas da gostosa, né? Da cintura fina, bunda grande, peito em pé, essas coisas, né? Porque elas eram gostosas, né? As mulheres gostosas, lindas e maravilhosas do Carlos Machado. Eu sou gostosa. A gente até canta, eu sou gostosa. Ai, ai. Ninguém, nem no passado, nem no presente, teve o corpo que Carmen e Verônica teve. Nem as daquele tempo e nem essas meninas de hoje, que malho e diet, e light, não tem. Esse segredo Joana d'Arc levou até o final. Ela comia em pratinho de sobremesa. Ela não fazia restrição ao que comer. Na época do teatro de revista, ela pesava 60 quilos. O máximo que Joana d'Arc chegou foi aos 62 quilos. Não havia Photoshop nem silicone, mas todas davam seu jeitinho. Quem tinha pouco peito colocava enchimento. E as baixinhas usavam plataforma. As medidas de seus belos corpos naturais, somadas a uma incrível autoconfiança, as tornavam autênticas e incomparáveis. Vamos colocar o seu corpo no seguro. Porque esse teu corpo ninguém tem, nenhuma vedete tem.
Então, se acontece alguma coisa, se tu cai, tu te machuca, o seguro paga. E eu falei, que boa ideia. E aí fizemos uma coletiva e mostramos a apólice e meu corpo foi pro seguro por 2 milhões de cruzeiros naquela época. A vedete, né? Ela é uma coisa assim fascinante, né? E proibida, porque ela é ligada a sexo, né? Ela é ligada a pecado. Eles pediam para subir no palco e passavam na minha pele, eu deixava. Os homens que agarravam a gente em todo lugar, que faziam buraco no camarim, até no Teatro Guaíra. Eu chegava, limpava meu camarim, estava sempre com cimento. Eu digo, acho que estão acabando o teatro, porque realmente era final de construção, limpava. Quando eu olho lá para cima, um dia que era bem alto, estavam eles lá, olhando a gente sem roupa. Eles não me agarravam ali mesmo porque não tinha cama, porque se tivesse eu ia com eles. Eu era muito safada, mas eles também, quem ia me ver era muito safado também. Porque eu ficava quase totalmente nua, sempre, né? Você não imagina uma vedete para casar e levar para sua casa para fazer café de manhã para você, não. Você quer uma mulher daquela para você ir para a cama com ela, né? Para você beijar, para você apertar, para você, né? Acho que tem uma coisa que define, né, a pessoa ser uma vedete ou não. É uma alegria contagiante, assim, é um brilho no olhar, é uma... Vedete era sinônimo de você ser linda, você saber cantar, você saber dançar, você fazer esquetes. Mas o que gosto no momento é de joias, champanhe, perfume e apartamento, boate, society, hi-fi e cinemascope. Por isso, se me encontrarem saindo da Colombo com alguém tremuluzinho, enferrujadinho, fique sabendo que é simples colaboração. Como diz a grande Bibi Ferreira, é o gênero mais difícil de fazer. Porque tem que cantar, dançar, representar, tem que ter improvisação, tem que ter presença, tem que ter uma série de atributos, né? Tanto é que apareceram muitas vedetes, mas poucas ficaram. E aí dependendo da vedete, você tinha um espetáculo melhor ou pior. Tinha uns que eram muito ruins, né? E tinha outros que eram excelentes. Cidade turbilhão, ó cidade dos amores, dos ódios, do desejo, do torpor, berço doirado de todas as minhas dores, da minha saudade e do meu amor. Cidade turbilhão, Nós aprendíamos na prática. Então, andar numa passarela, tu aprendia sozinha, ninguém te ensinava como é que tu tinha que pisar, como é que tu tinha que olhar, a tua postura, como é que tinha que ser. Era na prática que elas aprendiam. Não existia nada assim específico, nenhum curso que elas fizessem, como hoje, vão até para o exterior fazer curso de dança e voltam para atuar aqui. Eu, com 17 anos, fui aprender balé clássico. Eu dançava blues, dançava valsa, dançava fox. Tudo no sapateado, adoro. Até hoje em dia ainda sapateio um pouquinho, mas agora você sabe, né, meu bem? A idade agora. Não aluga, não aprende, não nada, você nasce, né? Que é o famoso star quality, né? Que é quando a pessoa entra e para tudo. Eu boto o pé em cena, sabe, me dá aquela coisa... Eu sou maravilhosa. Posso estar uma porcaria, mas eu vou botar na cabeça dos outros que eu sou maravilhosa, entendeu? E vai que aceitam. Fui para comédia, fui para televisão, fiz muito show de boate, fiz fotonovela, fiz 15 filmes. Eu falei, deixa eu aproveitar, enquanto a cara está esticada, né, tudo que aparecer. Na época teve a Dorinha Durval, que ela fazia um striptease, mas parada, onde ela ficava totalmente nua. E eu fazia, eles me colocaram no número musical um pouco nua. Não era toda, mas um nu. E com esse nu eu agradei muito, fazendo esse nu. E eu ficava lá atrás, dentro da tela, entendeu? Só de biquíni, com os seios de fora. E a pessoa nem via, meu pai ia assistir, com certeza ele não sabia que era eu, porque não era no meu rosto, era no corpo, era bem no nu.
E que ano era mais ou 54, no Teatro de Alumínio, em São Paulo. Muito linda. Agora, o meu striptease, eu entrava de noiva com o Silva Filho, ele com o nariz grandão, de velho, e eu maravilhosa, né? Aí ele tirava minha roupa, como se eu fosse fazer o striptease, e eu ficava de espartilho. Esse era o striptease da época. Era muito bonito. E uma pessoa cantando alguma coisa, ou falando alguma coisa sobre o nu artístico. Que o nu não é pornográfico, o nu é bonito. Nos anos 60, profundas remodelações das estruturas sociais, econômicas e tecnológicas movimentaram o país. Havíamos chegado à era da comunicação de massa e, ao mesmo tempo, aos anos da ditadura. Mas quando começou realmente a ditadura, aí a coisa ficou feia pra gente. Eu peguei a época também da censura, que eu tinha um decote pequeno no Times Square, mas quando abaixava, aparecia esse vãozinho aqui, o censor subiu, falou, dona Lilian, tem que providenciar um bolero, alguma coisa, ou muda a roupa, que isso aí está meio indecoroso, na hora que agradece. De vez em quando nós éramos chamados por um convite amável para ir conversar com o diretor da Censura Federal, aquele convite muito agradável, né? A gente ia fazer o quê? Então, uma vez a censura me mandou buscar no teatro porque eu estava de biquíni. Aí eu perguntei, o senhor quer que eu tire o biquíni? Eu tinha que perguntar, né? Então nós ficamos impossibilitados, porque ninguém quer apanhar, ninguém quer ir para pau de arara. A hipocrisia, fantasiada de defensora dos bons costumes, confundia os valores. O teatro de revista, com sua visão de mundo simples e ingênua, cedeu lugar a um teatro necessário, o teatro de resistência. E as vedetes? Essas se deslocaram para as boates, para os shows e para os programas humorísticos de TV, onde foram chamadas vedetes eletrônicas. Aí eu falei para o meu marido, eu disse, qual é o teatro de revista? Está perdendo, está caindo, eu não quero fazer mais. Isso era 60 já? Ah, 60 e... Bom, o Colé foi o último dos moicanos, ele ficou até o final. Eu saí mais ou menos 60, 61, eu fui para... Assim que estreou Excelsior. A parte técnica, que é iluminador, cenógrafo, figurinista, foram para a televisão. Eles foram para a televisão, o que acabou? Empobreceu o teatro de revista, que o teatro de revista ficou sem essa gente para trabalhar, para fazer cenário, para fazer roupa, para fazer tudo. E aí o que fez? A televisão tomou essa gente do teatro. Que muita gente atribui essa decadência à televisão ou às mulheres que passaram a usar biquíni na praia. Não foi, porque a televisão está aí e nós temos teatro de revista em Portugal, aqui perto, na Argentina, nós temos teatro de revista. Há 2 anos atrás, eu assisti teatro de revista em Madrid. Acho que o público se cansou do gênero, ou não tinha quem fizesse, enfim. Eu acho que talvez fosse uma coisa assim dos empresários, né? Os empresários ficaram velhos, não se renovou, então a coisa também não andou. E tinha aquela história de que a televisão também dava para o público, né? Muitas delas passaram para a televisão. Virginia Lane fez vedete em televisão. Acabou o teatro de revista? Não, acabou os artistas. Envelheceram, não quiseram fazer mais, morreram, sumiram, sumiu. Os palcos do teatro musical esvaziavam-se em virtude de novos padrões de comportamento. Seria o fim do teatro de revista? Ou talvez o momento para que outra vertente surgisse? Porque quando vem o término da revista no Brasil, os travestis apanham a revista e a Heloína vai ser uma grande estrela, junto com Rogéria. A adoração das travestis pela figura da vedete era tanta que algumas sublimavam a homenagem apossando-se do nome de sua idolatrada. Para mim foi uma honra. A Heloína era muito bonita e era boa atriz e era uma boa vedete. Que o teatro de revista vive muito de mulher. E elas eram mais mulher, mais glamour, mais tudo do que as mulheres.
elas é que deram continuidade a esse tipo de espetáculo, né? Com shows, com os leopardos, com Leguels, que foi um sucesso, que durou anos. E olha, eles não ficam devendo nada a nenhuma vedete. Digo mais, hein? Tem alguns que capricham mais do que muitas vedetes da minha época. Aí eu ficava impressionado com elas, com a facilidade que elas tinham de se maquiar, de caminhar, de dançar, de fazer aquela proposta do teatro de revista, né? A vedete é tudo aquilo que eles queriam ser. Hoje em dia, por que não tem teatro de revista hoje? Porque o teatro de revista sobrevivia de uma ingenuidade, né? E essa ingenuidade apimentada é que era quase o proibido, o quase que ninguém podia falar, quase que ninguém podia ver aquilo. Então era quase um voyeurismo, assim, era quase por trás dos panos, né? Hoje... Mas hoje, se pusesse um espetáculo de revista, eu acho que não ia ninguém. Porque justamente os homens ficavam assim, enlouquecidos quando viam uma mulher, né? Agora, hoje já vê tudo aqui fora, então não tem porquê ir no teatro, né? Ver uma mulher de biquíni, ver um pedaço de joelho, para eles era uma festa. Então eu não sei de que maneira o teatro de revista poderia entrar novamente no sangue do brasileiro, entendeu? E incomodá-lo, porque o teatro de revista era quase um incômodo. Né? Incomodá-lo de maneira excitante, né? De maneira que mexa com você, que tire você da cadeira. Disfarçado em números isolados ou sinalizando a alegre atmosfera brasileira, esse teatro ainda existe como signo nacional, permanente e indelével na nossa memória coletiva. Não vou contar só pra vocês tudo que me aconteceu. Tô de saída pra beber, quem sabe de mim sou eu. Meu coração é um dilúvio. Em 1991, estreou o espetáculo Não Fuja da Raia, um bem-sucedido retorno à revista brasileira. Eu queria fazer todos os elementos do teatro de revista, o número musical, o número de plateia. Botamos escadaria e resplendores e maiôs e músicas inéditas que a gente tinha ainda de alguns membros do Dizzy Croquettes. E não era nada agressivo, não era nada pornográfico, era um espetáculo bem família, muito malicioso, né? As filas davam volta no Teatro Ginástico no Rio de Janeiro para verem a nova vedete do Brasil. Copiando pra fazer sucesso, imitando e chegando perto. Eu quero money, porque é só com grana em cima que compensa ser famosa. É impossível... A Cláudia Raia é a vedete moderna, né? Ela tem tudo que uma vedete precisa. Ela é bonita, ela tem um corpo ótimo, ela tem umas pernas maravilhosas, ela sabe se comunicar com a plateia e ela sabe fazer comédia com um tempo fantástico e ela não tem nenhum tipo de pudor. E o Silvio apaixonado, né, pelo teatro de revista, pelas vedetes, por esse mundo encantador, maravilhoso. No final da novela Belíssima, que eu fiz uma homenagem a todas elas, né? Foi um momento muito bonito. Para todas elas, eu digo assim, não só o momento que foi para o ar, mas como foi a gravação, né? Quieta, não se mexa, ela estava muito velhinha. Né? Gravando, ela começou a dançar, caiu, teve que parar tudo, enfaixar a perna, porque dentro dela, sabe, gravando, não, eu não vou... Elas foram livres para provocar, parodiar, denunciar. Ser vedete era transmitir alegria luxuriante. A sensação de que a vida vale a pena ser vivida.
minha vida foi muito feliz. Sempre muito feliz, e eu estou feliz por ter chegado aos 90 anos, feliz com tudo isso. Cheia de felicidade, cheia de amigos. É muito linda a carreira, é que vocês não sabem o quanto é bom você estar numa frente de uma câmera. Hoje, por exemplo, eu estou me sentindo uma estrela de Hollywood. Tenho um orgulho enorme de ter sido vedete. Se as minhas colegas quiserem, a gente se une novamente para fazer alguma coisa, porque eu acho que a gente devia resgatar isso. Eu sou a primeira a dar força e querer descer uma escadaria e dançar e cantar e fazer os esquetes. Agora, de que maneira fazer isso para que o brasileiro se apaixone novamente por esse estilo de espetáculo? Isso chama saudade. É resgatar uma parte que ficou dentro da gente. Belas, endiabradas, sensuais, essas vedetes brasileiras arrasaram. Num tempo em que ainda se acreditava em pecado. Mas, Feliz, onde é que tu teve? Tu ainda é virgem? Que a primeira pergunta que naquele tempo uma mãe fazia pra filha era essa, né? Tanto que a Dercy Gonçalves até agora, o ano passado, que nós estávamos diariamente juntas, nós íamos pro bingo juntas, e ela ainda tinha uma memória sensacional. E ela dizia assim, olha, eu conheço essa menina desde 15 anos, ela era virgem, e a mãe dela estava sempre do lado dela. Só que ninguém acreditava. Outro dia eu vi uma moça vendendo a virgindade. Você viu? Anunciando a virgindade, vai vender não sei para um japonês, não sei para quem. Eu ouvi falar. E naquela época eles mandavam ofertas pela virgindade, porque éramos todas virgens. A Joana d'Arc vestiu os costureiros franceses famosos. Isso aqui é um azarro, anos 60. Tá aqui a etiqueta, Louis Azarro. Mas Brigitte já tem a Brigitte Bardot, aí a gente vai ficar, parece que tá copiando. Não, cada país tem que ter sua Brigitte. O amor. Ui! Não, caiu o brinco de jeito nenhum. Mas nem pensar. Pensa, uma vedete sem brinco. Eu ficava de costas, com um boá verde assim, e tocava Goldfinger e eu já deixava cair o boá. Aquelas frescuras assim. Agora, eu não sei se você sabe, mas eu fui eleita rainha gay. E aí, quando eu fui descendo com as meias vermelhas, eu fui descendo maravilhosa, e de repente eu ouço um gay, os gays sempre foram muito amigos meus, né? Um gritou lá de cima assim, dá-lhe boneca! E aí eu fiquei tão assustada, comecei a fazer xixi, e o xixi foi escorrendo assim na meia vermelha, foi fazendo, sabe? Ai, meu Deus, eu tô toda arrepiada. Os homens não me interessam a sua opinião.